A vida responde ao estado de consciência que você sustenta. Porque se ela respondesse aquilo que nós desejamos, todo mundo viveria a vida dos sonhos. Todo mundo teria exatamente aquilo que deseja. E é justamente aí que a vida faz uma seleção natural entre quem vai viver de fato tudo aquilo que deseja e as pessoas que simplesmente vão ficar no piloto automático sem entender como a vida funciona e sem conseguir criar de fato a vida que gostaria. A vida sempre vai responder a forma que nós pensamos, sentimos, interpretamos e escolhemos agir diante das coisas. É por isso que não é simplesmente eu desejar ou querer alguma coisa, é eu ter essa compreensão sobre mim e sobre a vida. Porque, por exemplo, porque o meu estado de ser, a minha vibração predominante vai ser o que vai criar a minha vida. Algumas pessoas, elas até desejam ter uma vida melhor, uma vida diferente, resultados diferentes, mas elas acabam vivendo sempre os mesmos ciclos, sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas dificuldades, sempre as mesmas limitações, ou seja, a vida dela é muito previsível, sempre com as mesmas coisas, mudando somente algumas características. Justamente porque o estado de ser daquela pessoa, a frequência daquela pessoa é sempre a mesma, o estado de consciência dela é sempre o mesmo. Não existe uma expansão, não existe uma evolução. E é por isso que ela não consegue criar coisas diferentes, resultados diferentes, por mais que ela se esforce muito. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que trabalham muito, que se esforçam muito, que batalham realmente, que buscam, que gostariam de mudar de vida, que gostariam de resultados diferentes. Mas você vê que não funciona, você vê que ela não consegue mais resultado, ela se esforça muito, mas o resultado dela não é proporcional a esse esforço. Ou seja, ela batalha, 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 batalha e parece que não sai do lugar. Isso é muito comum, é a realidade de muitas pessoas. Só que isso também está relacionado com as crenças de esforço, porque a gente tem uma crença que é generalizada sobre o esforço, no sentido de que eu preciso me esforçar muito se eu quiser um resultado coerente. Então, quanto mais eu me esforço, mais eu vou ter resultado. Quando, na verdade, se a gente não trabalhar os nossos padrões internos, se a gente não trabalhar o nosso nível de consciência, não vai adiantar nada a gente se esforçar muito, porque esse retorno, esse resultado não vai ser proporcional. E aí entra o exemplo que eu dei da pessoa que se esforça muito, mas não tem diferenças expressivas nos seus resultados. Isso porque a nossa vida é sobre a gente expandir a nossa consciência, sobre a gente compreender a vida e não simplesmente sobre tentar na força do nosso braço conquistar algum resultado. A gente sempre vai viver aquilo que é coerente com o nosso estado de consciência. Então, por exemplo, também você deve conhecer alguém que passou a vida toda tendo a mesma vida, com os mesmos resultados. Pode dar até uma melhoradinha em alguns momentos, mas assim, o padrão é o mesmo. A vida é basicamente a mesma, é o mesmo lugar, é o mesmo nível, ou seja, é tudo muito semelhante. Passou a vida toda, conseguiu ali algumas coisas, algumas melhorias, algumas mudanças, mas de modo geral, assim, é a vida toda sendo a mesma coisa, tendo a mesma vida. E muito provavelmente essas pessoas também batalham muito, elas se esforçam muito, elas trabalham muito, elas desejam, elas têm ali aquele grande esforço, mas não têm um grande resultado. Isso porque o nível de consciência dessas pessoas não alterou durante toda a vida delas. Ou seja, elas passaram a vida inteira delas fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, tendo as mesmas crenças, tendo os mesmos padrões, a mesma identidade, a mesma autoimagem. Ou seja, simplesmente criando mais do passado no futuro, sendo a mesma pessoa, com as mesmas crenças, fazendo as mesmas coisas e criando a mesma vida. Ou seja, o nível de consciência dessa pessoa não mudou, então não tem como a gente esperar que ela tivesse resultados diferentes, que ela tivesse uma vida diferente, porque para isso ela precisaria necessariamente mudar o seu estado de consciência, mudar a sua identidade, mudar as suas crenças, romper com a identidade antiga, romper com as crenças antigas, com tudo aquilo que criou a vida que ela vivia, para que ela pudesse começar então criar algo diferente e viver uma vida diferente, num novo nível, um novo patamar, numa nova realidade. E é muito importante frisar aqui que aquilo que a gente acredita, o nosso nível de consciência, ele é literalmente como uma bolha.
E a gente não percebe que a gente está dentro dessa bolha. Ou seja, quando a gente tem uma crença, quando a gente tem algo, a gente não percebe que aquilo é uma crença, a gente não percebe que aquilo é limitante, que aquilo é ruim ou que existe uma possibilidade diferente. A menos que a gente vá em busca disso. A menos que a gente se permita entender mais sobre nós e sobre a vida. A menos que a gente estude, que a gente aprofunde, que a gente queira entender. E isso normalmente não acontece porque a maioria esmagadora das pessoas não estão interessadas nisso, porque a crença de esforço diz para elas que elas precisam se esforçar muito mais para ter um resultado diferente. Então, essa questão do desenvolvimento da consciência, isso não é relevante, porque ela não acha que isso vai levar ela em algum lugar. E ela está deixando de olhar justamente para um lugar que levaria ela para os resultados que ela gostaria. Mas enfim, quando a gente está dentro dessa bolha, quando a gente está dentro dessas crenças, desses condicionamentos, dessa consciência, a gente vai viver tudo aquilo que comprova o que a gente acredita. Porque lembra, nós sempre vamos viver a comprovação das nossas crenças. Então essa pessoa, ela acredita que a vida é difícil, ela acredita que ela tem que se esforçar muito, ela acredita que ela não consegue mais, ela acredita que, enfim, qualquer coisa. Ela vai encontrar pessoas que acreditam nas mesmas coisas, ela vai encontrar lugares, contextos que reforcem isso que ela acredita, ela vai encontrar situações que realmente façam ela perceber que, poxa, olha, realmente é isso aí mesmo e não tenho o que fazer. Por quê? Porque dentro da nossa vida, como a gente está completamente conectado de forma invisível e nosso cérebro está o tempo todo filtrando aquilo que é relevante e aquilo que é relevante passa por aquilo que eu acredito, então se eu tenho uma determinada crença, o meu cérebro vai filtrar e trazer para minha consciência aquilo que eu acredito, para que eu viva, para que eu comprove aquilo que eu acredito. Então, as nossas crenças sempre serão comprovadas na nossa vida, a gente sempre vai viver tudo aquilo que a gente acredita. A grande questão dessa grande dificuldade é que as pessoas não entendem isso e elas também não entendem que elas podem reverter essa situação. Então, se eu tenho uma crença de escassez, de falta, de não merecimento, uma crença que me limita a viver uma vida pequena, uma vida de falta, de sacrifício, enfim, e eu comprovo isso, eu vivo isso todos os dias na minha vida, eu tenho essa comprovação aí há 30 anos, ela pode reverter, se tornando uma pessoa diferente, que tem crenças diferentes, que acredita em coisas diferentes, e aí ver a comprovação na prática dela vivendo as crenças dela na prática. É claro que não é simplesmente, né, como apertar um botãozinho e aí sim, pronto, me transformei numa outra pessoa e já tô vivendo novas coisas e não é assim, é um processo que a gente precisa passar. Só que muitas vezes as pessoas, por não quererem passar por esse processo, ou por não entenderem, ou por não buscarem, acabam passando a vida toda se esforçando muito, com muito sacrifício, com muito esforço, sem conseguir os resultados. Por quê? Não querem olhar para aquilo que realmente determina os resultados. Muitas vezes por não entender que é isso que vai determinar, que levaria ela aonde ela realmente quer chegar. E a nossa identidade também, ela vai estabelecer o limite da nossa vida. A gente só vai conseguir viver aquilo que a gente acredita que alguém como nós poderíamos viver. Ou seja, se eu acredito que alguém como eu pode viver determinada coisa, ou merece viver uma vida de determinado jeito, ou merece tal coisa, eu vou viver isso, porque a minha identidade sempre vai ser coerente, sempre vai ser no mesmo patamar, no mesmo nível da vida que eu vou viver. Então, se eu acredito que eu não posso, se eu acredito que não é pra mim, se eu acredito que uma pessoa como eu nunca vai ter resultados melhores, uma pessoa como eu nunca vai chegar lá, uma pessoa como eu nunca vai ter tal faturamento, uma pessoa como eu nunca vai morar em tal lugar, ou seja, se você acredita isso, se a pessoa acredita isso, a identidade dela, é isso que ela vai viver, porque não vai ter como ela viver algo diferente da identidade dela, sempre vai ser coerente. Até já falei sobre isso em outros vídeos também. Porque, novamente trazendo o que eu sempre falo nos meus vídeos, que a nossa vida funciona através da coerência. Então nós sempre vamos viver na experiência física, na nossa realidade física, tudo aquilo que é coerente com o que nós sustentamos internamente, que é a nossa identidade, o nosso nível de consciência. Tudo aquilo que nós acreditamos, que nós alimentamos, que nós vibramos internamente está definindo que nós vivemos aqui. Sempre vai ser coerente. Então, se eu sempre vou comprovar as minhas crenças, se eu sempre vou viver somente aquilo que eu acredito que a minha identidade pode viver, existe essa coerência. Ela fica nítida, ela fica clara dentro da nossa vida. Então, a gente consegue enxergar de forma muito mais nítida ainda
a necessidade de nós trabalharmos a nossa identidade, a nossa consciência, caso a gente queira resultados diferentes na nossa vida. Trabalhar as nossas crenças, trabalhar os nossos padrões, trabalhar aquilo que a gente vem carregando, trabalhar a nossa identidade, a nossa autoimagem, quem nós acreditamos que somos, o que nós acreditamos sobre nós, sobre a vida, enfim. É todo um contexto bastante profundo, bastante denso, de muita coisa, mas que internamente está definindo, porque a realidade ela é criada de dentro para fora e não o contrário. E muitas pessoas acreditam o contrário, por isso que vem a crença do esforço, porque elas acreditam realmente que se elas se esforçarem mais aqui no mundo físico, elas vão ter mais resultado. Só que lembra, não adianta nada ela se esforçar, ela dar o sangue dela aqui fora, se internamente ela acredita que ela é uma pessoa que não pode viver melhor. Se internamente ela é uma pessoa que ela acredita que ela não merece viver algo melhor. Se ela acredita que ela jamais poderia faturar tantos reais por mês. Se ela é uma pessoa que acredita que jamais poderia morar em determinada casa, em determinado bairro, em determinada cidade, em determinado país, seja lá o que for. Não vai adiantar nada ela lutar aqui no mundo físico, porque a identidade dela, as crenças que ela tem, a consciência dela vai barrar. O cérebro dela vai filtrar aquilo que considera importante para ela, o que é relevante e o que é relevante. A gente não pode chegar lá, a gente não pode melhorar, a gente não consegue morar aqui, a gente não consegue ter um salto tão grande assim de melhoria na nossa vida. Ou seja, tudo aquilo que poderia, então, quem sabe ser construído pela força, pelo esforço, pela batalha aqui fora, é destruído pelo que ela acredita, pela consciência, pela identidade que ela alimenta, que ela mantém. Então o resultado ele ficaria zerado de qualquer forma. A única forma de conseguir resultados diferentes e melhores é a gente inverter essa lógica e não mais focar no esforço braçal, no sacrifício aqui no mundo físico, mas sim na alteração desses padrões internos, para que aí sim as coisas simplesmente se reordenem aqui no mundo físico, apareçam na minha frente, eu consiga filtrar aquilo que é relevante, ou seja, eu mudo o filtro do meu cérebro para conseguir perceber possibilidades, oportunidades, coisas diferentes que antes jamais eu conseguiria enxergar, justamente por conta das crenças, da identidade, do condicionamento, da consciência. E aí talvez seja interessante você se perguntar que tipo de consciência você alimenta todos os dias. Algo que pode ajudar você a responder essas perguntas é você simplesmente olhar para os seus resultados e entender que tudo isso que você vive hoje, a sua vida, a sua rotina, os seus resultados, são uma consequência daquilo que você alimenta, daquilo que você já criou internamente, daquilo que você permite, daquilo que você realmente deixa acontecer no mundo físico. Eu realmente espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha gostado. Se foi relevante, deixa um like aqui embaixo desse vídeo para que ele alcance mais pessoas e ajude também mais pessoas. E aproveita também para se inscrever aqui nesse canal se você ainda não for inscrito, porque assim você vai receber todos os conteúdos novos que eu trago por aqui toda semana. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo!